Que bom ver vocês mais uma vez. Graças a Deus, Deus tem nos sustentado, Deus tem provido muitas coisas na nossa vida. E a gente pode dedicar um pouco do nosso tempo louvando e adorando esse Deus que nos criou, amém? Eu convido vocês já abrindo as suas Bíblias em Mateus 28, no finalzinho, 16 ao 20. Alguém já recebeu uma missão ou uma instrução e não conseguiu realizá-la? Já? É difícil quando a gente tem algo para fazer e a gente não consegue fazer, né? Às vezes a gente fica remando, às vezes a gente fica matutando, fica planejando, fica, achando estratégias para conseguir concluir essa tarefa, mas às vezes não é fácil. E se sim, como é que você se sentiu? Triste, magoado, frustrado, com algo inacabado? Não é fácil, ter algo para fazer e não conseguir fazer, como nós tínhamos já visto nos cultos anteriores. E essa passagem aqui de Mateus 28, 16 ao 20, vai falar do seu contexto ali de Jesus Cristo, um pouco antes crucificado. Ele foi morto, ele desceu à sepultura e aqui ele já está ressuscitado. Olha a maravilha! E neste momento, está com os seus discípulos, ele está dialogando com os seus discípulos. E a grande comissão, como esse texto aqui é conhecido, foi a última instrução ou ordem dada por Jesus Cristo para seus discípulos. Mas por que eu estou destacando tanto os discípulos? Pois somente os discípulos de Jesus vão cumprir essa missão dada. Às vezes a gente recebe algo, mas às vezes a gente não conseguiu cumprir. Obrigado. E tem um porém. Às vezes não é da vontade de Deus, às vezes é da nossa vontade. Mas os discípulos de Jesus, quando recebem uma missão, através do Espírito Santo, é cumprida no tempo de Deus. Se hoje você está aqui, talvez, e ganhou algo, ou planejou algo e não cumpriu, calma. Pode ser que ainda não chegou o momento exato de Deus abençoar a sua vida sobre esse determinado plano, ou talvez não é da vontade de Deus. Aí cabe você e Deus fazer uma oração, a entrar em conexão com o Senhor, pois somente Ele tem a resposta certa. E quando Jesus fala para os seus discípulos, Ele vai dar essa missão. E aqui em Mateus é a passagem mais conhecida da grande comissão. Nós encontramos também em Marcos, capítulo 16, no finalzinho ali também, e em Lucas, capítulo 24, também no finalzinho. Mas agora vamos junto ler essa passagem tão conhecida, chamada Grande Comissão. Amém? Todos acharam? Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Curva sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Senhor Deus amado, Deus querido, nós sabemos que é o Teu Espírito que nos convence, que o Senhor possa estar tocando no nosso íntimo, no nosso coração, Senhor Deus,
que a Tua palavra venha a ser ministrada, Senhor, que o Teu Espírito Santo toque em cada um aqui hoje à noite, Deus, que nós venhamos a entendê-la, que nós venhamos a compreendê-la, Senhor Deus, pois nós sabemos que é tudo para honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai. E diante dessa grande missão, Senhor, que o Senhor Jesus colocou para os seus discípulos, todos aqueles que creem e confessam em Cristo Jesus e neguem a sua vida para seguir Cristo, aquilo que Deus quer, o Senhor estará com eles até o final dos tempos. E nos ajude, Senhor, a ser cada vez mais discípulos de Você, Pai, para fazer a Tua vontade, para que o Seu nome venha a ser glorificado em todas as nações, para que o Teu reino venha a crescer cada vez mais. Assim nós oramos e entregamos tudo a Ti em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro ponto, Jesus é digno de adoração. Os 11 discípulos foram para a Galiléia. É uma frase muito cheia de alegria, né? Porque aqui Jesus já está ressuscitado, já está com os seus discípulos, já está, né, com o seu corpo redimido da sepultura. Só que aqui tem uma palavrinha que nos entristece. Vocês conseguem achar a palavra que é triste aqui nessa parte do versículo? 11. Por que 11 é triste neste lugar? De Mateus 10 até Mateus 26, a Bíblia vai trazer que são 12 discípulos. E aqui agora nós estamos lendo 11 discípulos. Ou seja, um deles ficou para trás. Não é triste? Vendo Jesus ressuscitado, glorificado, e um deles está para trás. Um deles trocou aquilo que é mais importante para fazer a sua vontade. Ele não cumpriu aquilo que ele foi destinado a fazer. Ele deixou a sua vontade, a sua ganância por dinheiro, trocou por 30 moedas e entregou o seu mestre para ser crucificado. É triste isso. É triste alguém ficar para trás, né? Eu não sei, talvez na sua casa, no seu trabalho, talvez algum amigo seu ainda não confessa, ainda não crê em Cristo Jesus. E é triste quando Jesus voltar e a gente não encontrar essa pessoa que nós tanto amamos. É triste de ver alguém que nós talvez nos criamos, alguém que nós passamos todos os dias, todos os momentos ali, uma grande parte deles talvez, e ainda não crê e não confessa Cristo Jesus. Está fazendo a sua vontade, não está fazendo a vontade de Deus. Então que nós possamos ser canais de bênção na vida dessas pessoas que ainda não conheceram genuinamente com o seu íntimo Cristo Jesus. Porque é tão triste nós, aqueles que confessam Cristo Jesus, quando estiver no céu, e olhar assim para aquela multidão de pessoas e não encontrar alguém que nós amamos. Eu imagino que os discípulos aqui ficaram tristes quando Jesus estava ali no meio deles e apenas 11 estavam ali com ele. Judas apostatou. E nós precisamos alimentar a nossa fé, precisamos buscar. Nós zelamos por muitas coisas, nós zelamos por bens, por trabalhos, por formação, pela nossa família, pelo lazer, pelo conforto, e às vezes a gente esquece de zelar a nossa fé. Zelar, que eu digo cuidar, estar em oração, estar em jejum, estar lendo a palavra de Deus. A nossa fé é o nosso combustível que faz com que nós conseguimos galgar, caminhar com Cristo cada vez mais. Se não é pela fé, se não é a nossa crença em algo divino, em algo superior, a gente fica pelo caminho. Judas aqui, ele não creu, ele não foi até o final. Ele deixou a missão, ele abandonou essa missão. Ou talvez o objetivo dele era outro. Nós vamos saber lá no céu. Tem mistérios que a Bíblia não nos traz. E precisamos cuidar da nossa fé. Por mais que precisamos trabalhar, por mais que precisamos estudar, tudo isso faz parte, tudo isso é bom. Precisamos estar com o nosso lazer, com o nosso conforto, mas o nosso principal é o nosso combustível que nos liga com o Pai Celestial.
E o que nos liga é a palavra de Deus, é a nossa oração, é o nosso joelho dobrado, é a nossa súplica, é nós colocarmos as nossas lágrimas diante do Pai, diante daquele que é poderoso para fazer tudo e todas as coisas. E às vezes a gente deixa esse algo tão importante para fazer as outras coisas que vão perecer, vão ficar. Então que nós possamos, cada dia mais, estar entregando o nosso tempo com maior qualidade para Deus, para que a nossa fé venha a ser aumentada. Que nós possamos também nos afastar de pessoas que afastam nós de Deus. Às vezes tem aquele amigo, às vezes tem aquele parente que bebe, que é viciado, que está nos levando distante de Deus. Nós acreditamos em algo que é santo, que é puro, que é sem mácula, e às vezes nós ficamos de alguém que não tem o mesmo pensamento que nós. Isso acaba nos retardando, nos atrasando da nossa caminhada. E muitas vezes a nossa vontade carnal, porque nós somos carnais, nós temos pecado, a gente é pecador e precisamos todos os dias da misericórdia de Deus. Às vezes nós somos tentados por algo, às vezes aquele amigo, aquele parente que está ali naquele vício, às vezes a gente se fosse tomar um golinho não vai dar nada, não vou me embriagar, mas talvez a gente está abrindo uma porta. Estou dando um exemplo aqui muito simples, mas eu não sei qual que é a sua luta, qual que é o seu dia a dia, mas que Deus possa falar no seu coração e afastar daquilo que afasta de Deus. Talvez o que te afaste de Deus é o teu celular, talvez você está vendo coisas que não agradam o coração de Deus. É um vício da humanidade, que hoje em dia está todo mundo aqui. Talvez isso aí está te afastando de Deus. Você precisa ter mais tempo com Deus, mas você está com mais tempo no celular. Nós temos que cuidar e largar tudo que nos afasta de Deus para cumprir a missão. Precisamos zelar pela nossa fé. Paulo, em 2 Coríntios 13, ali na primeira parte, ele vai falar: examinem-se para ver se estão na fé. Você já se examinou hoje para ver se você já está na fé? Eu já me examinei hoje para ver se eu estou na fé. Estar na fé é estar totalmente em contato e cada dia mais crescendo a nossa vontade, o nosso conhecimento para com Deus. A nossa comunhão com o Pai, as nossas orações, o nosso momento de devocional com Deus. Precisamos pedir para Deus aumentar a nossa fé, para que nós encontremos fiéis até a vinda de Cristo Jesus. Porque nos finais dos tempos, muitos apostatarão, muitos ficarão. E como aqui nós vimos nessa passagem, tinham 12 e terminou em 11. Um ficou, um não alimentou a fé dele, um deixou. Que nós permanecemos firmes, fiéis até a vinda de Cristo. Amém? Ele segue para o monte que Jesus lhe indicara. Não fala o nome do monte, mas tem fortes indícios de ser o monte aonde Jesus fez o sermão do monte ali, em Mateus 5, 6 e 7. Jesus pede para eles voltarem ao monte, pois ainda tem algo para ele pregar para os seus discípulos, que ainda não tinha falado lá em Mateus 5, 6 e 7. Às vezes, Jesus pede para nós: volte para tal lugar, volte a fazer algo, vai até aquela pessoa, porque Ele ainda tem algo para falar para nós. E que nós possamos seguir o exemplo desses 11 discípulos que foram até o monte para Ele terminar de dar as instruções. E nós vamos ver qual que é essa instrução maravilhosa que Jesus deu para esses 11 discípulos. Então, que quando Jesus falar para nós voltar para algum lugar, que nós possamos voltar. Mas quando Ele falar, senão nós temos que seguir. E Ele segue no versículo 17: quando ouviram, o adoraram. Aqui tem essa palavra adoraram, é do verbo grego proskinel. E proskinel significa prestar homenagem. Os discípulos, quando viram, o adoraram.
E Mateus, ele tem um sentido muito forte de adoração divina. Muitos lugares aqui no livro de Mateus a gente vai ver esse verbo grego proskinel. Um deles é em capítulo 2, lá onde que a gente conhece os magos, onde que eles viram aquela estrela lá no Oriente e começaram a segui-la. E eles viram lá algo que chamou a atenção deles, eles entenderam que era algo divino. Então eles procuraram algo para proskinel, algo para adorar. E este adorar é algo que é celeste, algo que não é deste planeta, é algo que é muito mais do que qualquer coisa que eu e você podemos pensar. Esse proskinel aqui tem um peso muito grande, tem um peso que é divino, um peso que vem do alto. Então aqui ele está falando ali, eles ouviram para adorar, e adorar algo divino, ou seja, Jesus é digno de adoração. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus é divino. E muitas pessoas não entendem isso. No capítulo 14, versículo 33, aonde que Jesus anda pelo mar e entra no barco quando acalma a tempestade, no finalzinho ali, os discípulos, eles adoram Cristo. Eles prosquinelam a Jesus, porque eles sabem que somente Jesus pode acalmar a tempestade. Eles só sabem que somente algo celestial pode fazer aquilo que ele fez. Então eles adoram, que Jesus é o único que é digno de adoração. Em Mateus, esse verbo é frisado só para adoração divina. Jesus é digno de toda adoração. Ele morreu em nosso lugar, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E se nós, criaturas, pecadores, não fizermos esse proskinel, não adorarmos o digno que é de todo louvor, de toda adoração, de toda honra e glória, aquele que morreu por mim, aquele que morreu por você, aquele que deu a sua vida, derramou o seu sangue puro, inocente, o Cordeiro Santo. Se nós não somos capazes de dobrar o nosso joelho para alguém tão santo, tão puro, tão divino como Jesus, o que nós vamos pensar na nossa vida quando Ele voltar? O que nós estamos fazendo? Qual a missão da nossa vida? Qual é o destino que Deus tem para nós? Nós sabemos que é um só. Então nós precisamos cada dia mais adorar aquele que é digno de toda a adoração, Jesus Cristo. Jesus, todas as criaturas adoram Jesus. Em Hebreus, capítulo 1, do versículo 5 e 6, vai falar que até os anjos, que são imortais, adoram Cristo. Até os anjos, algo celestial, que vai receber aquele que é digno de adoração. Nós que somos imortais e pecadores, nós temos que ser dignos também de adorá-lo e reconhecer a nossa fraqueza e falar: Jesus, eis-me aqui, eu quero te adorar cada vez mais, eu quero entregar a minha vida para ti cada vez mais. Toma em suas mãos os meus planos, os meus projetos, para que esse projeto, esse plano que eu tive ali quando a gente conversou no início do culto, seja concluído, se assim for de sua vontade. Jesus é digno de toda adoração. Ele resgatou um povo que estava totalmente perdido. Nós, pecadores, se não fosse pelo sacrifício santo e puro de Jesus, nós nunca mais estaríamos em contato com Deus. A Bíblia vai falar que o véu se rasgou, a terra tremeu. E quando o véu se rasgou, a gente começou a ter o livre acesso novamente para com o Pai Celestial. Então, como que nós não vamos adorar alguém que fez tudo isso para nós? Não é bom estarmos com Deus? É bom, né? Então, nós precisamos entregar cada vez mais a nossa vida para Jesus. Precisamos adorar o Cristo vivo. E ele segue, mas alguns duvidaram. Mesmo alguns vendo, ali mesmo alguns discípulos vendo, duvidaram de Cristo Jesus. Talvez você está se perguntando aí, como é possível isso? Como que é possível as pessoas vendo Jesus? Tomé chegou a tocar em Cristo, duvidou. Alguns discípulos dos 11 ali, vendo ele, duvidaram. Isso é fé. Talvez eles estavam com pouca fé. E que nós, que conhecemos as Escrituras,
que nós possamos acreditar em tudo que ela traz, porque é fé, a fé que nós alimentamos é que vai fazer que nós acreditamos e não duvidamos. Às vezes, ou já duvidamos de Deus. Eu tive uma vez que eu fui tentado, estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou para mim: você acredita em Deus? E eu parei e pensei assim, eu não era convertido na época, e eu fiquei olhando para o céu. Eu acredito em Deus, por mais que lá no fundo eu acredito em Deus, eu acreditava em Deus, sempre acreditarei em nome de Jesus, mas naquele momento que essa pessoa me perguntou, eu pensei, eu fiquei com aquilo na cabeça, ou seja, eu duvidei, eu pequei para o Senhor, a minha fé estava pequena. Que nós não possamos, não precisamos estar passando por isso, que nós não venhamos a duvidar de Deus, porque Ele é real, Ele é vivo, Ele morreu, mas ressuscitou, Ele fez algo incrível para nós, e tudo isso que a Bíblia fala é verdade. Muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas já estão se cumprindo. A gente não precisa mais de provas, a gente precisa crer. Os discípulos, eles mesclaram a adoração com dúvidas, mesmo vendo Jesus. Precisamos pedir para Deus tirar as nossas dúvidas, precisamos pedir para Deus limpar o nosso coração. Ó Senhor, se eu estou duvidando de algo, por favor, tome em suas mãos, aumente a minha fé, Deus, por favor, eu preciso ter mais fé, eu preciso acreditar mais em Ti. Em Mateus capítulo 14, 27 até o 29, aqui, a palavra do Senhor diz o seguinte: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas, por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Em momentos, Pedro não duvidou. Pedro, quando Jesus falou, venha, ele foi. Talvez passou na cabeça dele: não, Senhor, será que eu vou? Será que eu posso ir? Talvez ele quis dar alguma desculpa, mas quando Jesus falou, venha, confrontou Pedro. E Pedro se regenerou, teve fé, pegou e foi. Não quis olhar para trás, pensou, eu vou ir. Jesus está falando, venha, eu estou com meu Pai, eu estou com Jesus Cristo, estou seguro. E ele pegou e foi, se levantou. Começou a caminhar nas águas, em direção a Cristo Jesus. Mas Pedro, quando a Bíblia conta, logo na sequência, mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pedro levantou, teve a fé. Ele começou a dar o primeiro passo. Ele foi. Ele começou até a caminhar. Só que ele olhou para as coisas, para as situações. E quando ele começou a tirar o foco de Jesus, ele começou a afundar. Pedro, a fé dele foi no fundo, no máximo que podia. Porque somente Jesus Cristo e Pedro fizeram isso. Somente Jesus Cristo e Pedro andaram sobre as águas. Mas ninguém conseguiu nessa passagem. Se alguém aqui conseguiu, amém? Eu não estou sabendo. Mas a Bíblia nos traz que somente Jesus Cristo e Pedro fizeram isso. Só que quando ele tirou o foco, a fé dele, o que aconteceu? Ele olhou para o vento e aquilo lá desconcentrou. Ele olhou para algo que tirou o foco dele, ou seja, abaixou a fé dele, e ele começou a afundar. Em momentos,
Nós temos uma fé que nós somos capazes de atravessar um oceano, mas em outros momentos a nossa fé está lá embaixo e a gente começa a afundar. Que nós possamos todos os dias pedir para Deus essa primeira fé de Pedro, essa primeira fé que quando Jesus Cristo falou venha, ele foi e não duvidou, e foi, caminhou. E não essa fé de Pedro, que no mesmo instante, não sei quanto tempo ele caminhou pela água, não sei quantos passos ele deu, mas a Bíblia diz que ele andou, então ele andou. Se a Bíblia está falando, é verdade. Se ele andou, por um tempo a fé dele estava no auge, no topo. Só que em um momento a fé dele caiu. E é aí que a gente se engana. Quando a gente perde, às vezes, a nossa fé, nós precisamos clamar para aquele que é digno de toda adoração, aquele que é digno de toda a honra, a glória e a suficiência, que é Cristo Jesus. Por mais que Pedro falhou, por mais que Pedro duvidou, Jesus estendeu a mão para Pedro. Naquela dificuldade que Pedro estava passando, Jesus não deu as costas para Pedro. Não falou assim, ó Pedro, agora aqui, tu está aqui, se vira. Não, Jesus ajudou. Então que eu e você essa noite, que nós possamos aprender nessa lição da Bíblia, que nós possamos ter cada vez mais fé, mas que caso, quando cair, a gente não esqueça de chamar aquele que é digno para nos salvar. Que quando Pedro falou, Senhor, salva-me, ele imediatamente o salvou. Que nós possamos, em nome de Jesus, cada dia mais, gritar para Deus, salva-me, aumente a minha fé, faça essa fé que Pedro teve logo no início, para que eu consiga atravessar o oceano ao teu lado, Jesus. Que é isso que nós vamos fazer. Amém? Jesus Cristo é dotado de plena autoridade. Ele vai falar ali no capítulo, no versículo 18, a palavra do Senhor diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Em Mateus 9,6, Jesus tem toda a autoridade para curar pecados. Em Mateus 11, a Bíblia nos traz, 11:27, diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus falando. E por que Jesus está falando aqui, lá no monte, para os seus discípulos novamente isso? Jesus está reafirmando novamente toda a autoridade que Deus Pai entregou para o Filho que estava ali com eles. Mas por que Jesus precisou novamente falar para esses discípulos, para esses 11? Porque eles estavam com a mente, com os seus olhares para Cristo quando estava na cruz. E Jesus, com toda 100% Deus, com toda a onisciência, ele viu isso no íntimo do coração dos seus discípulos e falou. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, estava relembrando os discípulos que toda a autoridade, tanto nos céus como na terra, é de Jesus Cristo. Para eles tirarem aquela mente, aquela imagem que eles tinham de Cristo Jesus crucificado. Porque como foi algo palpável ali para eles, algo que impactou todos, como o rei dos judeus foi crucificado, como aquele que se dizia Senhor foi para o Calvário, foi morto, foi sepultado. Então, para Jesus quebrar isso, ele falou que toda a autoridade foi me dada a mim, nos céus e na terra. Isso Jesus estava falando novamente para os seus discípulos. Em Daniel, capítulo 7, versículo 13, vai falar o seguinte: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído.
Essa passagem de Mateus 28 está linkando com essa parte de Daniel, que também é um livro profético. Ou seja, toda autoridade dada para o Filho do Homem nunca será destruída. Ou seja, se nós entregarmos toda a nossa vida para Deus, para Cristo, todos os nossos planos, projetos, e entregar na mão dele, a Bíblia está nos dizendo que jamais será destruído, porque não é o nosso plano, é o projeto de Deus. Tudo aquilo que nós entregarmos para Cristo, Deus vai fazer da melhor forma, porque não é na nossa mão, é na mão do Todo-Poderoso. É aquele que o reino jamais terá fim. E a Bíblia afirma que Cristo se assentou à direita de Deus Pai. O trono de toda a autoridade, Deus Pai, o Criador do universo. Gente, o universo é infinito, o Criador de tudo isso, e o seu Filho está assentado à direita. Olha a autoridade, olha o poder dessa pessoa chamada Jesus Cristo. E ele segue: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Por isso, nós cristãos, nós desobedecemos algumas normas que muitos governos colocam. Tem muitos lugares que a gente sabe, principalmente nesses países aí que tem o Islã, que tem o socialismo, a perseguição dos cristãos é enorme. Tem pessoas que não podem olhar para o céu, que já são mortas. Sabe, eu gosto muito de chegar lá na sacada e olhar para o céu, olhar as estrelas e agradecer a Deus por tudo isso. E nesses lugares tem pessoas que, se olharem para o alto, elas já vão para o lugar ser destruídas, já vão ser mortas, torturadas, só por olhar para o céu. E quando falam Jesus, ou quando falam Deus, já viram. Esses lugares se chamam Coreia do Norte, próprio Islã. Então tem muitos lugares lá que é tenebroso. Nós somos privilegiados de estar em um lugar que nós podemos ir e vir com a nossa Bíblia. Nós podemos dizer o nome de Jesus lá fora. Essa missão que Jesus deu para esses 11 cabe a nós, todos aqueles que creem e confessam em Cristo Jesus. Nós precisamos falar de Jesus, desse lugar privilegiado que Deus nos deu, que é o Brasil, por enquanto. A gente não sabe aquilo que vai acontecer, mas que nós possamos ter aquela primeira fé de Pedro, aquela fé de atravessar oceanos e nunca calar a nossa boca por autoridade terrena, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essas são as palavras de Jesus Cristo, o Rei de todas as nações. Ou seja, as autoridades terrenas estão abaixo de Jesus. Por mais que nós precisamos obedecer às nossas autoridades, se elas estão fora da palavra de Deus, as leis estão fora da palavra de Deus, a gente não cumpre, porque a autoridade máxima é de Jesus. Se ele falou para pregar o Evangelho na Coreia, é na Coreia que vamos pregar o Evangelho, não importando que está lá. Não sei o nome do governante, mas ele só quer ele receber a adoração. Mas nós conhecemos que não é adoração para ele, a adoração é para Jesus Cristo. Não foi essa pessoa que foi na cruz por nós, foi Jesus Cristo, foi ele que redimiu o seu sangue. E aqui a Bíblia fala um verbo que é o portanto vão. Então ele está concluindo, está fazendo uma conclusão de algo que foi dito ali no versículo 18. Ele está no 18, ele falou que toda a autoridade me foi dada, então vão e façam discípulos. Ele está dando essa instrução. Aqui ele está dando a nossa missão. Nós vimos tudo isso para chegar aqui. Ou seja, ele sabe que Jesus é digno de adoração, ele tem toda a autoridade, e ele está falando para mim e para você, que somos discípulos, amém, de Cristo, para ir e pregar para todas as nações. Nós precisamos ir, nós precisamos falar. Em algumas Bíblias vão falar o it. Mas como posso fazer, como posso falar
Como que eu vou evangelizar? Como que eu vou achar alguma pessoa? A Bíblia nos ensina. Em Mateus 13, 52 vai falar: ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu quero chamar a atenção para nós nessa palavrinha tesouro, de coisas novas e velhas. Os discípulos de Jesus têm um tesouro que nós aprendemos na caminhada cristã. É uma riqueza que não tem ninguém que tire de nós, que é aquilo que nós aprendemos do próprio Deus, daquilo que Ele deixou revelado para nós, que é as Escrituras Sagradas. E aqui na lição Ele está falando de coisas novas e de coisas velhas. E Deus deixou para nós, na sua maravilhosa Escritura, 2 testamentos, que nós conhecemos hoje como o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Um tesouro, coisas novas e coisas velhas. Ou seja, tanto de Gênesis a Apocalipse, Deus está dizendo o como nós temos que evangelizar, o como nós temos que transmitir a palavra de Deus. Se nós tivermos dúvidas, como alguns discípulos mesmo, crendo em Cristo, a gente vem no manual. Aqui está todas as instruções que nós precisamos. A gente não precisa ir em lugar nenhum. Hoje, graças a Deus, nós temos a nossa casa, a Bíblia. Eu espero que todos tenham, que nós podemos consultar, mastigar, colocar no nosso coração, deixar um versículo talvez decorado na nossa mente, para quando acontecer uma situação a gente já aplicar para a pessoa, porque Jesus Cristo está nos falando: ide em todas as nações. Em todas as nações pode ser para a pessoa que nós mais amamos, como pode ser para a Coreia do Norte, para a África, para o nosso vizinho, como também nos Estados Unidos ou em outro lugar. Mas é para todos, para todas as nações nós precisamos falar desse tesouro que tem as coisas novas e as coisas antigas, o Novo e o Velho Testamento que Ele nos deixou. O mundo, ele vive na escuridão, e para nós levarmos algo nessa escuridão, a gente precisa levar a luz. E nós também aprendemos em Mateus que a luz é todos aqueles que estão levando o nome de Jesus. Que nós possamos ser essa luz no meio dessa escuridão que é tão complicado, nesses países que são difíceis por causa da perseguição. Talvez você sofre perseguição dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da aula, não sei, mas que você possa ser luz, você possa ser instrumento de Deus aonde é que Ele está te enviando, nessa nação. Não precisamos pegar muitos aviões, a gente pode fazer a nossa missão aonde que Deus nos enviar. Nós sabemos que o mundo é perverso, tem muita tragédia, muita bandidagem, muito perigo, mas nós precisamos enfrentar por aquele que entregou a vida por nós. E Ele segue batizando-os. Essas pessoas que nós estamos levando o Evangelho, falando desse tesouro das coisas novas e velhas, nós precisamos ter um processo com essa pessoa, nós precisamos ter uma caminhada com ela, ou com elas, porque a gente não pode parar na metade. Nós precisamos ser canal de bênção em todo lugar que nós formos, e instruir essa pessoa naquilo que é bíblico, naquilo que é eficaz para nossas vidas. Só que a nação, o mundo, não gosta da mensagem do Evangelho. O mundo está tomado de pecado, cheio de fúria, mas precisamos ir em todos os lugares, pois pessoas, almas, precisam ser transformadas pela palavra, precisam ser transformadas por Jesus Cristo. E nós sabemos que em João capítulo 8 vai falar, 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É somente a verdade que vai transformar essas almas, somente a verdade vai levar essas pessoas para um batismo. Nós tivemos aqui no passado o batismo, não é lindo, não é emocionante, a gente não chora, a gente não se comove. Que lindo que ver essas pessoas confessando Jesus Cristo publicamente.
Então que nós possamos fazer mais isso. Em Mateus 3, João Batista, ele batizava as pessoas através do arrependimento. Quando elas se arrependiam de João Batista, ia lá e batizava elas. A Bíblia vai falar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Isso cabe a mim e a você, arrependermos hoje do nosso pecado, daquilo que nos afasta de Deus, aquilo que entristece o coração do Pai. Nós precisamos nos arrepender, precisamos amassar como uma bolinha e jogar. E se nós não temos força, nós precisamos pedir para aquele que tem toda a força e poder do mundo, que é o Senhor. Precisamos pedir para o Espírito Santo de Deus e dar força para nós largar do pecado, largar disso que está nos afastando de Deus, nos arrepender de verdade. Mateus quer transmitir para nós nos arrepender dos nossos pecados, morrer para o velho homem. O batismo é uma forma pública de mostrar para as pessoas a nossa transformação. Quando nós vamos para o batismo, a gente está pronto para falar para todo mundo: eu sou cristão. Quando nós entendemos tudo aquilo que Cristo tem para nós, a gente vai para o batismo. Por mais que a gente não sabe de tudo, até Cristo voltar, a gente nunca vai saber de tudo, porque é muita coisa. Mas quando nós entregamos e passamos por mais essa fase, por mais esse processo que Deus está colocando para mim e para você, nós estamos falando para o mundo: eu não sou mais assim, eu sou diferente. Hoje eu sigo a única verdade. Conhecereis a verdade me libertou. Eu conheci a verdade, hoje eu sou liberto daquilo que eu era. Por isso, o mergulho na água para morrer para a nova vida e agora ressuscitar para a nova. Eu morri para aquilo que eu era e agora eu sou nova criatura. Não é uma tradição, é um conteúdo proclamativo, é um conteúdo testemunial. Eu estou dizendo para essas pessoas, para essa comunidade, que aquilo que eu era, aquilo que eu fui, eu não sou mais. Agora eu sou diferente. A água, Cristo, o sangue de Jesus me lavou. Eu mudei completamente. Eu sou nova criatura. Agora eu sigo a verdade. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Eu sigo aquilo que Deus colocou. E é isso que Mateus quer transmitir para nós. Não é uma tradição. Quando as pessoas se submetem, eles estão dizendo de forma pública: sou discípulo de Jesus, tenho uma nova vida. Claro que não é o batismo que vai nos levar para o céu, é o nosso coração, como um ladrão na cruz. Mas o batismo é um símbolo tão lindo, é algo que nós, cristãos, a gente vê como uma coisa assim maravilhosa que Deus nos deixou, porque nós estamos literalmente falando para as pessoas: ó, eu não sou mais isso, eu me lavei, eu estou novo, tenho uma nova folha, eu sou uma nova criatura agora, aquilo que eu era não sou mais. E que nós nunca venhamos a perder essa sensibilidade do batismo, achar que é uma tradição, mas que nós sempre venhamos a ter em mente que é um conteúdo testemunial da minha vida, da sua vida, da vida daqueles que vão se batizar. Que nós possamos ser canais de bênção na vida das pessoas que Deus quiser nos enviar, naquelas nações que Deus quer nos enviar, para elas cumprirem esse processo também, porque é bom seguir Jesus, é excelente. Se nós parar para pensar, de 12, um ficou para trás, ou seja, a maioria entendeu. Claro, vai ter aquelas pessoas que nós vamos falar e vai ser como pérolas jogadas aos porcos, elas não vão querer entender. Mas que você tenha essa sensibilidade do Espírito Santo e não negligenciar o seu chamado, e você possa cumprir a missão que Jesus deu para você. E Ele segue em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Fazer algo unindo é um compromisso. Quando aqui Mateus está falando em nome dele, em nome do Pai, em nome dele, em nome do Filho, em nome dele, em nome do Espírito Santo,
Ele está dizendo para nós: você está comprometido com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A palavra comprometido é algo muito sério, é algo que nós temos um compromisso. Se nós deixarmos a nossa missão, a gente está deixando o nosso compromisso, que quando a gente se batizou, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é uma brincadeira, é algo sério. E eu gosto de dizer que é a melhor a maior decisão da nossa vida, que é algo incrível, até maior do que o casamento. O batismo é algo que nós estamos tendo compromisso com alguém muito maior do que pessoa pecadora, nosso cônjuge, mas nós estamos tendo um compromisso com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, algo divino, algo muito maior do que qualquer coisa que nós podemos ver ou tocar. Isso tudo faz parte de um processo. E ele segue ensinando-os a obedecer. Na versão NVI vai falar, e na versão Almeida vai falar aguardar. E Jesus nos ensina no Sermão da Montanha as bem-aventuranças, no capítulo 5. Ele faz uma lista de coisas para nós seguir. Deus já nos deixou os mandamentos para nós também seguir. Então a Bíblia é rica de coisas para nós obedecer e guardar. Não porque Deus é um Deus ditador, não porque Deus é um Deus cruel, Deus de fúria. Ele é 100% Deus, 100% amor, 100% justo. E Ele sabe o que faz. E se Ele deixou isso escrito, é por causa que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Se Ele diz para não matar, Ele sabe que matar não é bom. Nós estamos matando algum sonho, algum projeto de vida. Deixa que Deus tome conta dessa pessoa. Vamos orar pelos nossos inimigos. A Bíblia não fala isso? Jesus nos ensina a amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, no capítulo 22. Muitas vezes se esquecemos, mas Mateus nos lembra que nós precisamos cumprir esses mandamentos. Nós precisamos obedecer aquilo que Deus deixou para nós. A tudo o que eu ordenei a vocês. Quando Jesus fala isso para os discípulos, Ele não está dizendo, deixa metade de fora, ou deixa uma parte de fora, mas Ele está dizendo, discípulos, 11. Hoje nós somos muitos, graças a Deus, mas Ele está dizendo para os discípulos, para mim e para você também, essa frase é, a tudo o que eu ordenei a vocês. Então nós precisamos guardar e obedecer a tudo o que Jesus deixou para nós. E o último ponto é Jesus estar conosco. A palavra do Senhor diz o seguinte: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em outras versões vai falar, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero chamar a atenção para nós no eis que. Jesus quer enfatizar, Ele quer que nós observemos algo com atenção. Ele está dizendo assim, que eis que, Ele está dizendo, discípulos, eis que estou convosco. Ele está falando para mim e para você, eis que estou contigo, estou comigo. Ele está com nós. Mateus quer falar algo tão incrível aqui que ele não está dizendo assim, você está sozinho, você está com o rei de todos, o governador de todos, aquele que tem toda a autoridade, aquele que é digno de toda a adoração. Eis que estou conosco. E nos ensina que há um fim. Ele vai falar até a consumação dos séculos, ou até o final dos tempos. Ou seja, a nossa missão, isso que Jesus está falando para os 11, não acabou. Ela vai ter um fim. E esse fim é quando Ele voltar. Ou seja, enquanto Cristo não voltar,
Ele está dizendo que está comigo e está contigo. E que aqueles 11 cumpriram a missão deles, porque hoje eles já morreram, já foram, deixaram um grande legado, Pedro, quantos ensinamentos. Mateus, nós acabamos de ler agora, levantaram mais pessoas, Paulo, um grande evangelista, todos discípulos de Jesus. E hoje a missão que ele deu para esses 11 chegou até a mim e até você. E nós não podemos deixar aquele que é digno de toda a adoração, aquele que é digno de toda a glória, como nós vimos em Daniel, aquele que tem toda a autoridade. Ele está dizendo para mim e para você, e para você hoje à noite, que Ele está com nós até o final dos tempos, até a missão ser concluída. Ele vai estar com nós. Ele não está largando a gente lá na Coreia sozinho. Ele não está largando nós dentro do nosso trabalho, onde nós temos perseguição, sozinho, da nossa casa, da nossa família. Ele não está deixando nenhum de nós sozinho. E Mateus quer falar isso para nós, quer trazer para nós, leitores da Bíblia, que Deus está conosco. E ele vai encerrar. Mateus termina citando as palavras confortantes e fortalecedoras de Jesus, que veio à terra para ser Deus conosco. A gente não lê na Bíblia que tem Emmanuel, não é Deus conosco. Ou seja, cada passo que nós dermos, discípulo, aquele que crê e confessa Jesus Cristo, aquele que segue as verdades, ele está falando para você que segue a verdade, aquele que você segue, o que guarda os mandamentos, aquilo que ele tem nos ordenado, que você não está só. Não importa o que você está passando ou sofrendo, você não está só. Se você está sendo perseguido, você não está só. Se o seu sangue for derramado, você não está só. Discípulo, aquele que crê e confessa Jesus, você não está só. Deus está conosco. Eu quero concluir voltando aos 3 pontos. Jesus é digno de adoração. Jesus é dotado de plena autoridade. E o último, que é Jesus está conosco. Não precisamos ter medo da missão. Não precisamos ter medo de onde que Jesus vai nos levar. Não precisamos ter medo de nada. Esses governantes, essa perseguição que virá, porque a Bíblia fala que as coisas vão piorar. Mas Mateus nos lembra, Mateus está deixando essa maravilhosa mensagem para nós, que Jesus está conosco. Amém? Esse louvor vai falar que Deus é a salvação, o mal não vai triunfar. E tem uma coisa para dizer para vocês, amados, que não importa o mal que talvez nós sofremos ou vamos sofrer por causa da perseguição, por causa da maldade que tem no mundo, por causa do pecado, mas Deus é a salvação e Deus está conosco. Jesus, Ele ressuscitou e hoje vivo está. Não importa o que acontecer, nós nunca estaremos sós. Amém? Eu convido vocês a ficarem de pé e mais uma vez vamos orar aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e glória. Querido Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor, por mais um dia está chegando ao fim. Obrigado, Senhor, por cada irmão amado que entrou aqui neste lugar, para que junto nós lemos a Tua palavra, junto nós fomos edificados, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que Jesus fez em nosso lugar, aquilo que os discípulos seguiram, Pai, aquilo que muitos deixaram suas vidas. Nós sabemos que muitos deles foram mortos, torturados, por causa do que estavam falando de Jesus Cristo, de algo bom. Se fosse torturados por algo mal, mas era algo bom. Eles estavam levando a vida eterna para todas essas pessoas. Então, Deus,
tem misericórdia de nós, tem misericórdia deste mundo perverso, caído, cheio de trevas, que nós possamos ser luz aonde é que o Senhor nos mandar, que nós possamos, ó Pai, entender o todo o poderio que o Senhor tem, que o Senhor nos mandou. O Senhor falou: ide e pregai a todas as nações. Nos dê essa intrepidez, Pai, nos dê essa coragem, essa força, Jesus, que nós só encontramos em Ti, essa fé. Nos aumente, Pai, a nossa fé, para que nós não venhamos a ficar pelo caminho, para que nós não venhamos a negligenciar o chamado que o Senhor tem nos colocado, para que nós possamos, ó Deus, juntos, como irmãos, como uma igreja, estar Te adorando, estar Te glorificando, até a vinda do nosso amado Jesus Cristo, que é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra e glória. Obrigado, Deus, por mais uma vez estar aqui. Obrigado por cada honra que o Senhor trouxe aqui. Senhor Deus, nos conduza em segurança, porque nós sabemos que a Tua palavra nos diz que o Senhor está conosco e até o final dos tempos e toda a eternidade, pois o Senhor é fiel. Amém. Senhor, nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amados, tenham uma ótima semana na presença de Deus. Jesus está conosco. Amém.